Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o último Poder Público de 2024. Como é habitual nesta altura do ano, nós vamos aproveitar para fazer um balanço do que ficou para trás e um pouco de futurologia sobre o próximo ano. E vamos tentar não ir além desse ano, o que às vezes não é fácil, porque há vários acontecimentos já marcados para 2026 e nós sabemos quais são. O exercício é escolhermos o acontecimento e a figura de 2024 e depois conversar um pouco sobre o que achamos que vai marcar o ano político de 2025 e a que figuras devemos estar atentos também. Cada um só escolhe um exemplo de cada para ser mais difícil, não é para ser mais fácil, e convém acrescentar que estamos sempre a falar de acontecimentos e figuras nacionais, senão é que era mesmo mais difícil. David, hoje começas tu e eu começo por te pedir o que tu consideraste ser ou o que queres definir como o acontecimento mais relevante de 2024 para ti. Eu acho que é mais ou menos inevitável falar das legislativas antecipadas de 10 de março, tendo em conta que são umas eleições legislativas, por um lado, por outro lado, pelas mudanças também que acarretou, porque tivemos novamente uma maioria direita no Parlamento mais de 10 anos depois da última. O bipartidarismo, ou pelo menos a importância, o peso do bipartidarismo foi posto em causa por uma força populista que elegeu 50 deputados e se transformou aqui num dos três grandes partidos, digamos assim, três grandes, ou pelo menos a tentar disputar esse epíteto com os dois Bom, outros. 50 deputados já não se pode dizer que é pequeno, não é? Exatamente, portanto já está ali no limiar do partido médio a passar para partido grande e portanto está aí nesse patamar e temos uma composição, lá está também derivado deste resultado do Chega, uma composição parlamentar tripolar que é propícia a arranjos múltiplos no que diz respeito, por exemplo, à aprovação de propostas. Temos a esquerda e a AD votarem determinadas propostas, temos a esquerda e o Chega em alguns momentos, temos a AD a votar junto com o PS, temos a AD a votar junto com o Chega e em alguns casos a IEL também. Ou seja, há aqui uma multiplicidade que não era tão habitual antes. Claro que antes o Parlamento também não era tão fragmentado como tem sido na sequência das últimas 2-3 legislativas, mas a verdade é que este tipo de arranjos parece que se multiplica. Pronto. E depois, enfim, a verdade é que as dificuldades de um governo apoiado por uma tão estreita maioria no Parlamento, por exemplo, essas dificuldades que se sentiram na aprovação do Orçamento do Estado ou, por exemplo, nas medidas que foram aprovadas pela oposição à revelia do Governo, acabam por resultar, e são essas as dificuldades, se quisermos, os imprevistos e a incerteza também inerente a este quadro parlamentar e esta governação, nós vemos que essas medidas, em particular a questão do orçamento do Estado, a forma como foi aprovado, e essas medidas também, muitas delas aprovadas à revelia do Governo, acabam por resultar precisamente daquilo que é uma inédita relação de forças parlamentares. Que cria às vezes um bocadinho uma espécie de Frankenstein político. Mas eu às vezes penso no que será olhar para Portugal de fora. E tu, se olhares de fora, vês um país que tem uma maioria de direita sólida, não é? Mas depois é uma maioria de direita em que dizer isso só não basta, porque tem as suas especificidades e tens um partido de direita populista e radical com o qual os partidos do governo não querem conversar. Portanto, essa maioria de direita depois não vale nada e gera-se isso mesmo que tu estavas a dizer. São José, tu concordas com o David no acontecimento do ano? Eu concordo em absoluto. Acho que o acontecimento que marca o ano, como ele explicou, são as legislativas, que trazem o fim do bipartidarismo, a maior fragmentação, o crescimento exponencial do Chega, que foi que até mudou a vida parlamentar, não só do ponto de vista dos equilíbrios, como também no próprio estilo oratório e estilo parlamentar que introduziu,
que já Oratório, era. estás mesmo a ser simpática, porque às vezes é muito pouco oratório, é É outra sim, coisa sim, sim, qualquer. É mas, parecido. mas até esse nível mudou. Eu penso que houve este ano uma mudança de ciclo político de longo prazo. De longo prazo em que sentido? Porque associado ao que é a normal alternância do poder Uhum. entre o PSD e o PS, há aqui de facto o fim do ciclo curto de governos socialistas Uhum. e o regresso do poder executivo ao líder do PSD, mas há também uma mudança de ciclo longo, precisamente pelo fim do bipartidarismo, não é? Que era característico desde 75, das primeiras eleições constituintes, e que de facto é um ciclo que agora se encerra. Não sabemos se o que agora se abre do ponto de vista parlamentar é para durar. Não podemos garantir em absoluto se o Chega vai continuar ou vai desaparecer. Uhum. Portanto, não se pode estar a prever o que é que será este grande ciclo, ou seja, ao nível do sistema político. Embora, se E olharmos para os países à nossa volta, podes tirar uma conclusão, Pois, não é? Estão a crescer. parece que vem para ficar, não é? Uhum. Parece que vem para ficar. E creio que também estas eleições permitem já ler que, apesar das dificuldades que o governo de Luís Montenegro tem tido parlamentarmente, por causa da sua fragilidade, dos seus 78 deputados iguais aos 78 do PS, mais 2 do CDS, que lhe dá a maior grupo parlamentar coligado, mas a fragilidade introduzida também pela presença do Chega. Apesar de tudo, eu penso que há sinais de que, mesmo ao nível governativo, a mudança do ciclo vai fazer-se notar. Luís Montenegro tem procurado, de facto, com as dificuldades parlamentares que encontra, mudar algum tipo de políticas, mesmo ao nível do Serviço Nacional de Saúde, que é onde eu acho que é mais notório, mas também ao nível da economia e até ao nível das finanças, embora nas finanças haja sempre os constrangimentos de Bruxelas e, portanto, é muito difícil fazer grandes aventuras de inovação num orçamento de Estado que depois tem que ter o aval, o ok da União Europeia. O que tu dizes com isso, só para ver se percebi, é que achas que a marca ideológica já se está Eu acho que sim, a manifestar. já se está, pelo menos está a começar. Uhum. Ele está a tentar, de facto, isso, está a tentar. Uhum. Crees que foram umas legislativas antecipadas, não é? Isso também tem a sua importância, porque foram marcadas pela demissão de um primeiro-ministro que viu o seu nome envolvido num processo judicial. Sim, mas isso foi no ano anterior, não é? Por isso é que Não, eu nem mas as sequer falei disso. eleições, o facto Pois, de vem serem na sequência. antecipadas, sim, também Vem na é sequência. importante. Sim. E David, passamos então agora para a figura. Diz-me qual é que para ti marcou o ano. É assim, há várias a marcar o ano, mas escolhendo a figura política do ano, na política nacional, eu devo dizer que, e faço aqui um pequeno introito, mas vou ser breve, porque eu estive muito dividido aqui nesta escolha entre Luís Montenegro, porque ele chegou a primeiro-ministro apesar de poucos meses antes de o governo Costa ter caído, se duvidar da sua capacidade para sobreviver como líder do PSD depois das europeias, e falava-se muito disso. André Ventura, que por mais que esteja nos antípodas daquilo que é para mim o ideal da cultura democrática, se quisermos, e do respeito por valores que considero universais, a verdade é que lá está, e como falámos há pouco, conseguiu furar o chamado centrão e fazer do Chega uma força política incontornável na decisão daquilo que se faz e daquilo que não se faz no país, e vemos como isso tem influenciado a própria ação governativa da AD
por querer em alguns momentos, em alguns temas, em particular na imigração, que é para mim, já agora só dando mais chega a que disse a São José há pouco, eu acho que a maior marca ideológica não é ao nível do SNS nem da economia, não noto grandes diferenças, mas noto diferenças substanciais no que diz respeito ao discurso, à narrativa sobre a imigração, e portanto e acho que isso advém sobretudo do tentar ocupar aqui um espaço e a captar um eleitorado que tem pendido para o Chega. E estive também indeciso porque também nesta equação entrava António Costa, que depois de ter saído pela porta pequena do governo, em 23, a verdade é que em 24 termina o ano de 24 como presidente do Conselho Europeu, mostrando que não há na política, que não há mortes definitivas, e que o ex-primeiro-ministro também soube, muito devido às suas próprias qualidades políticas e pessoais, construir uma reputação junto dos seus pares europeus. E eu acho que isso é de assinalar. Ainda assim, e numa palavra... desempatar isso ou não? Acho que sim, eu acabo por optar por Montenegro por uma coisa. A verdade é que ele vence as legislativas, devolve o PSD ao poder, e devolve, lá está, após muitos anos, em vários anos, em que durante a liderança de Rui Rio se discutia se o PSD tinha atingido um patamar de partido médio e que já não conseguiria voltar a dar o salto. Havia essa discussão por causa da maioria sociológica de esquerda no Parlamento e que se dizia que havia no país, ou melhor, da maioria de esquerda que se dizia ser uma reprodução da maioria sociológica de esquerda no país. E portanto eu acho que depois, além disso, com a aprovação do Orçamento de Estado, em que Luís Montenegro revelou uma grande mestria estratégica, a meu ver, conseguiu em alguns momentos deixar Pedro Nuno Santos e o PS um bocadinho perdidos, sem saber o que fazer, e com isso consegue assegurar a sobrevivência do governo, pelo menos até ao verão de 2026, porque com a saída de Belém de Marcelo Rebelo de Sousa, os timings políticos, isso significa que mesmo que não haja Orçamento do Estado para 2026 aprovado, o governo, pelo menos até ao verão, continuará a governar, até ao verão de 26. Para ti, São José, a figura do ano? Eu concordo também com o que disse o David em tudo, mas não dou o lugar de figura do ano principal ao Luís Montenegro, porque apesar de ser verdade que ele conseguiu, contra todas as expectativas, ser primeiro-ministro, mais do que ganhar eleições, o governo caiu-lhe no colo, ou seja, o desgaste do PS dos longos 8 anos e meio de governação, o desgaste dos casos e casinhos do último governo de Costa, o desgaste do próprio o momento da demissão de Costa, acaba por criar uma situação. Quer dizer que se Luís Montenegro não ganhasse as eleições, isso então é que seria um fenómeno estranho. Mesmo assim ganhou por pouco. Para mim a figura do ano é de facto aquilo que eu acho que é um caso paradigmático de fênix renascida das cinzas, que é António Costa, não é? Que chegou a dizer no início, quando se demite, que tão cedo não estava a ver-se a ter funções políticas, acaba por conduzir até a sua iniciativa perante a justiça, o querer ser ouvido, o criar uma situação em que afinal as suspeitas sobre ele que existiam parecem não ser assim tão fortes, porque a coisa nunca mais andou para a frente. Ele consegue dar a volta em poucos meses e acabar presidente do Conselho Europeu, o que eu acho, ainda por cima, escolhido por unanimidade, o que eu acho que de facto transforma na figura do ano. No caso, então, tu, embora concordes que Luís Montenegro foi importante, o que dizes é que António Costa está no pódio, está num lugar acima. Tá. Ok. Saltando então para 2025, em que António Costa também terá um papel, e Montenegro, ambos, o que é que o ano novo nos pode trazer? E de tudo o que pode trazer, o que é realmente importante? O segundo orçamento da AD, as eleições da Madeira, as autárquicas, e que figuras vão marcar este ano?
Será que o Almirante vai ser uma delas? David, vamos primeiro ao acontecimento que consideras ser o mais relevante de 2025. De facto, como disseste, além do calendário já garantido que é as eleições autárquicas no outono, e esse é incontornável o acontecimento político do próximo ano, e para mim incontornável no sentido do acontecimento que temos como certo, porque há também previsíveis eleições, mais do que previsíveis eleições antecipadas na Madeira, e vai ser também todo um cenário de complexo, percebermos se será ou não Miguel Albuquerque novamente candidato, saber que tipo de parlamento regional sai dessas eleições, para percebermos se conseguimos aqui um cenário, um horizonte de governabilidade na região. E claro que nas autárquicas há variadíssimos pontos de análise e de dúvida, e portanto que tornam a eleição também relevante, mas eu ainda assim reservo a escolha para o processo orçamental do próximo ano. Ok. Porque é dele que dependerá em grande medida a duração deste governo, ou seja, até quando é que ele dura, e dele também poderão depender eventuais novas eleições legislativas antecipadas, lá está, em meados de 26. Embora nós sabemos que isto, não haver orçamento não implica eleições, isso é um critério definido, a meu ver, de forma... Definido pelo atual presidente, não é? Na sua... Sim, de forma muito pouco avisada pelo atual Presidente da República. Foi um erro político, no meu entender, e que ele e nós estamos também a pagar um pouco esse preço, e portanto o próximo Presidente da República poderá ter um entendimento diferente. Exato. E considerar que se pode passar o ano de 26 em duodécimos, mas independentemente disso, se não houver orçamento, o cenário político vai dificultar-se para o governo, a capacidade de governar vai ser ainda mais agravada, ou melhor, a dificuldade que este governo tem sentido para governar vai agravar-se, e portanto nesse sentido eu aponto muito, porque o orçamento que será discutido no próximo ano vai ser decisivo para perceber também o que é que podemos esperar até para futuro. Ou seja, será que, tendo em conta que Pedro Nuno Santos já disse que a estratégia do PS será totalmente distinta, não fala do orçamento até o conhecer, portanto já sinaliza aqui a margem para o vir a reprovar, vamos ter que perceber se o Chega assume aqui uma posição, digamos assim, de muleta, aqui entre aspas, de suporte do governo, o que é contraditório com o seu discurso de tentar afirmar-se como alternativa e de colar o PS, e o PS no fundo dizer que eles são o bloco central que governa e portanto são eles a alternativa, e nesse sentido eu acho que todo o processo orçamental vai ter aqui vários aspectos importantes, não só meramente o orçamento propriamente dito, mas também questões políticas que vão permitir olhar para o futuro já com uma noção, se calhar, mais exata daquilo que podemos esperar nos meses ou nos 2 anos a seguir. Então, José, e tu? Eu concordo com a importância do processo orçamental, como é óbvio, mas vou então eleger outro momento que eu acho que vai ser muito importante. É melhor para não estar a repetir o que o David disse, não é? Não, é importantíssimo o que ele disse, é um momento decisivo, de facto, até para o futuro. Mas há um momento também muito importante antes disso, que é as autárquicas, em que eu penso que, para lá mesmo de um grande número de presidentes de Câmara em limitação de mandato e, portanto, que vão ter que ser novos candidatos, vamos ver se os mesmos partidos se mantêm nas mesmas câmaras, há um fenómeno nestas autárquicas que é o Chega. E o Chega, com o crescimento que tem no Parlamento, pode vir também a introduzir o fim do quase bipartidarismo, cada vez mais bipartidarismo que estava em crescendo nas autarquias, com a diminuição do peso autárquico do PCP ao longo dos anos. O Chega pode vir a ser um player importante nestas autárquicas, porque pode vir a eleger um número relativamente significativo de câmaras.
De câmaras? De presidente de Câmara. Ok. Presidente de câmaras. Já não, Ganhar em várias câmaras. Eleger a presidência de várias câmaras. Podendo mesmo ultrapassar o PCP. Passar a ser o terceiro partido autárquico. E aí vem, é o reflexo no poder local do que aconteceu no poder parlamentar. Não é que é essa fragmentação e o fim desse bipartidarismo, dessa dualidade de dois grandes partidos a dominarem o poder. E depois o Ricardo Araújo Pereira nunca mais deixa de ter material para o seu programa. Pois, é provável. Mas ele também não tem falta dela. Ele não tem grande falta de... Mas atenção que o Chega já elegeu muitos vereadores. Não, eu sei, deputados. Não, calma. Sim, calma. O que eu queria dizer é só, e muitos deputados municipais, eu creio que será mais difícil ao Chega conseguir eleger muitos presidentes de Câmara, mas atenção, eu dizia o mesmo, dizia que era impossível o Chega eleger em determinados círculos eleitorais nacionais, sobretudo no interior, e a verdade é que elegeu em todos menos um. E, portanto, menos um. E, portanto, falhei redondamente nessa previsão e, portanto, provavelmente vou falhar nesta. Acho ainda assim que vai eleger muitos autarcas, deputados municipais, vereadores, mas acho que dificilmente conseguirá ter várias presidências de Câmara. Acho que isso é mais difícil, mas veremos. Eu acho que não vai ser assim tão difícil e que vamos ter uma surpresa na noite eleitoral autárquica com uma mudança significativa do desenho do poder local. E a figura, David? Já escolheste a tua? Aqui, uma vez mais, também tive um pouco dividido balancei um pouco entre Luís Montenegro, que depois de um arranque de governação que foi muito marcado, e é natural que tenha sido pelo curto prazo, perante a perspectiva que havia de nova crise política e novas eleições, ele agora vai ter que mostrar se tem de facto um plano e uma estratégia para o país. Pronto, e a minha dúvida foi balançando entre estes fatores e o Almirante Gouveia Melo. E digo isto mas acabei por optar por Gouveia e Melo porque... Para mudares um bocadinho Sim, para mudar, mas não só, porque, e obviamente que corro aqui o risco inerente à futurologia, mas nesta fase parece-me ser quem tem já como certa uma candidatura presidencial. Eu diria que não há ninguém dos múltiplos putativos candidatos que tenha já a decisão totalmente tomada, fechada, e que a decisão seja no sentido de uma candidatura. A mim parece-me que o Gouveia Melo já decidiu, vai avançar, provavelmente anunciará no primeiro trimestre, até ao fim do primeiro trimestre, e eu acho que vai ser importante acompanharmos. É uma figura de 2026, porque bem sei que as eleições são só as presidenciais em janeiro de 26, mas acho que ele será uma figura a acompanhar em 25 por variedíssimos motivos, mas sobretudo porquê? Porque ele é um dos putativos candidatos que tem reais possibilidades de ser eleito, as sondagens mostram isso e, portanto, teremos que o acompanhar, mas será também importante acompanhá-lo, se calhar até mais do que a outros candidatos, para conhecermos efetivamente o que é que pensa sobre a Constituição, o que é que pensa sobre determinados assuntos, para lá daquilo que é a vida militar e para lá daquilo que é ele dizer que é do centro pragmático, que não é de esquerda nem de direita, mas isso são coisas que se dizem facilmente, mas depois é preciso nós apanharmos aqui, digamos assim, fazemos um apanhado daquilo que serão as suas posições sobre variedíssimas matérias, para cada um, e sobretudo nós jornalistas também fazemos um pouco essa leitura, tentarmos identificar aqui qual é que é o posicionamento ideológico do Almirante para lá daquilo que ele diz, e aquilo que ele diz foi ainda, embora ele já se tenha percebido que ele é contra o discurso do Chega, ele não gosta de populismos, embora em alguns momentos resvale para algumas declarações de pendor populista, mas não gosta daquele populismo mais radical, se quisermos, no sentido da crítica ao sistema, da xenofobia, que marca muito o discurso do Chega e de André Ventura, mas nós não sabemos depois aquilo que ele pensa em variedíssimos assuntos, e em particular qual é a leitura que ele faz de pontos essenciais da Constituição.
e isso vai nos obrigar a fazer esse trabalho, a nós, jornalistas em particular, e portanto é aqui um bocadinho também uma escolha que eu faço um pouco Uhum. por aquilo que será o nosso trabalho no próximo ano também. Vão ter de ser muitas entrevistas, não é? Acho que sim, muitas entrevistas, declarações que ele fará e que vão permitir fazer, lá está, essa leitura de conjunto daquilo que é o pensamento de alguém que nós conhecemos o pensamento de forma muito parcelar e muito naquilo que é a vida militar e, portanto, que é muito, e nós já sabemos que ele, a passa à reserva, vai deixar, diz ele, não voltará a falar da Marinha, portanto será a oportunidade para ele falar de outras todos os coisas, outros assuntos. todas as outras. São José, qual é que escolhes tu? Eu não escolho ninguém relacionado com as presidenciais, porque acho que ainda é muito prematuro para se perceber E a lista é tão grande que não é fácil. quem vai ser quem. Penso que não escolhi em 24 Luís Montenegro, mas eu acho que vai ser uma figura central e determinante em 25. Creio que 2025 vai ser o ano de prova de fogo de Luís Montenegro. O governo tem vivido um estado de graça, mais ou menos, durante bastantes meses viveu, até pelos problemas que resolveu, e porque era novo e isso tudo, e agora já não é a Feijões, não é? Em 25 já não vai ser a Feijões, vai ter que acontecer mudanças que estão a ser introduzidas, nomeadamente no SNS. E há bocado, quando eu não falei, já agora clarifico, quando eu não falei do discurso da imigração, é porque eu selecionei particularmente a questão da economia e da educação e do Serviço Nacional de Saúde, porque é onde as mudanças têm a marca programática do PSD, e a política de imigração e o discurso sobre imigração é claramente, neste governo, uma tentativa de roubar espaço político ao Chega e diminuir a força do Chega com esse discurso. Portanto, é comer um bocadinho, copiar e ultrapassar o Chega. É a marca identitária de outros. De outros, não é? Portanto, as que eu escolhi foi isso. Eu penso que neste ano Luís Montenegro vai ter que provar se de facto consegue calçar os sapatos que pretende calçar ao fazer essa mudança no país, que retome, que reponha o país em orientações que são identitárias e programáticas do PSD. Penso também que o governo vai sofrer este ano um grande desgaste, com certeza, precisamente porque já não é a Feijões, mas está aí também a minha expectativa sobre como é que Montenegro vai marcar o ano. Vai marcar seguramente, vamos ver se de uma forma positiva nos propósitos que ele quer alcançar, ou se não consegue alcançar esses objetivos, mas penso que vai ser central. E digam-me uma coisa, ainda tem material para um público notório hoje ou já fizeram muitas escolhas? David? Eu tenho. Eu consigo também, não é assim um exercício impossível. Embora, não sei, queres que eu comece? Sim, Nós sim, estamos todos se a gravar à tiveres. distância. Nós, como estamos a gravar à distância, é mais difícil percebermos. Sim, basicamente, é a mensagem de Natal de Marcelo Rebelo de Sousa, porque na sequência da operação policial no Martim Muniz, ele teve uma primeira declaração em que diz que falava em abstrato e que não tinha visto as imagens, o que também é duvidoso, tendo em conta que as imagens estavam já a circular há imenso tempo, mas ainda assim Marcelo Rebelo de Sousa sinalizou que este tipo de operações, de ações policiais devem decorrer com recato e respeito pelas regras constitucionais. E na terça-feira, na tradicional ida ao Barreiro para beber uma ginginha, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por falar aos jornalistas sobre isto, mas desta vez para também evitar comentar, comentando até menos do que tinha comentado quando comentou em abstrato, para dizer que deve aguardar
os resultados do inquérito que foi aberto pela Inspeção-Geral da Administração Interna, saudou este inquérito, mas disse que não quer, resguardou-se aí para não ter que comentar. Ora, a verdade é que depois, logo no dia a seguir, no dia de Natal, publica um artigo de opinião no JN, que serve de mensagem natal do Presidente da República, em que Marcelo Rebelo de Sousa vem, no fundo, pedir que faça um discurso muito natalício, apelar à tolerância, ao pluralismo, mas eu acho que houve aqui mensagens quando ele fala, por exemplo, na questão da necessidade de superar as discriminações injustas, guetos, exclusões. Eu acho que ele está a sinalizar aqui uma crítica àquilo que tem de ser este tal pendor securitarista do atual governo e do primeiro-ministro em particular, que por acaso nesse dia à noite, na sua mensagem de Natal, vem reafirmar que Portugal é um país seguro, mas que Portugal precisa salvaguardar esse ativo e que para salvaguardar esse ativo é preciso fazer este tipo de intervenção de combate ao tráfico de droga, combate à imigração ilegal. Bom, a mim pareceu-me que foi uma crítica dura de Marcelo Rebelo de Sousa àquela que tem sido a política seguida pelo governo nesta área, e eu acho que isto será um ponto de partida para posições futuras, porventura mais duras ou mais gravosas no que diz respeito à governação. Então, José. Pois isto está um bocado difícil, porque eu também escolhi o mesmo. Também, vocês à distância claro. ficam... Combinámos à distância, foi telepatia. Não é porque é evidente que sobretudo o artigo no JN, a mensagem da Ginginha nem sequer estou muito importante. Ele não disse nada, São José, disse nada, que não comentava, foi para esconder... Claro, não, mas isso, portanto, essa parte de mim não... O que eu acho que é uma crítica direta, deliberada, direta e certeira é no artigo do JN, quando ele diz que a dignidade da pessoa tem que ser sinónimo de liberdade e igualdade. E depois tem duas frases em que diz: a liberdade determinando diversidade de ideias, pluralismo de modos de pensar e agir, tolerância, aceitação da diferença, recusa do monopólio da verdade. Isto é um bocadinho para todos os partidos, não é? Para o sectarismo que se está a instalar na política em Portugal. Mas imediatamente a seguir, quando fala de igualdade, diz a igualdade exigindo a superação das discriminações injustas, os guetos, as expulsões, a perpetuação da pobreza de geração para geração. E aqui eu acho, embora isto seja mais amplo, que é uma crítica direta ao que se passou na Rua do Bem Formoso. Porque é discriminação injusta. Creio que não é por acaso que está aqui esta expressão, discriminações injustas. Acho que é importantíssimo e, como o David disse, vamos ver como é que vai ser o futuro do relacionamento, ou seja, no próximo ano, como é que vai ser o relacionamento entre os dois palácios, o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. Eu acho curioso que ele termina a mensagem com uma expressão do género: é nosso desejo, como se falasse em nome de todos os portugueses, e no fundo depois é um apelo à tolerância. Já não me recordo exatamente os termos, mas aquela ideia de dar voz aos portugueses foi curiosa. No fundo ele quer dizer: há mais gente que pensa assim, não sou o único, e somos muitos mais. Este foi o derradeiro exercício da última quinta-feira do ano. Hoje é dia 26 de dezembro. Para a semana já estaremos em 2025. Eu estarei de férias. Acompanha-vos o David e a São José e um convidado, eventualmente. Até para o ano. Boas entradas. Bom ano. Até para o ano. O público fica no ouvido.